A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 2, está escrito: E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Como cristão, devemos ter o caráter, devemos ter a personalidade semelhante à de Cristo. Só que vamos trazer aqui uma dúvida para todos que estão ouvindo, para todos que estão acompanhando esse podcast. Como você conhece alguém? Como você se relaciona com alguém na qual você não tenha contato? Será que é através de filiações a tempos religiosos? Será que é através de um líder que se diz representante do próprio Senhor Jesus Cristo? Que não seja nenhum daqueles que escolhido por Ele para nos ensinar o seu Evangelho, que se resume aos apóstolos? Será que a gente pode conhecer o Senhor Jesus Cristo tão somente através da religiosidade? Ou é preciso um estudo contundente, profundo, um estudo que não está ligado a conceitos religiosos, um estudo que não está vinculado à religião? Será que é preciso que nós buscamos esse entendimento, esse conhecimento, essa sabedoria? Ou simplesmente possamos seguir as orientações daquele líder religioso na qual se diz representante do Senhor Jesus Cristo? Porque chegará o momento que essa pessoa se colocará acima do que a própria palavra, acima do que a própria Bíblia tem a nos revelar. Então é preciso que dedicamos ao estudo, dedicamos profundamente ao conhecimento, ao entendimento de que a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, para ser pregado, para ser anunciado, para ser dito, para ser ensinado, para ser evangelizado, precisa primeiro de que nós, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, domine a sua palavra, domine o seu evangelho, domine os seus ensinamentos, as suas instruções. Então, quando fazemos isso, automaticamente já estamos um degrau acima dos demais. Quando procuramos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando procuramos entender o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo para aqueles que nele confiam, para aqueles que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, de modo que, negando o nosso querer, negando a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, possamos assim viver em conformidade com aquilo que o Senhor tem, com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Você só vai conhecer o Senhor Jesus Cristo, você só vai conseguir andar em amor, no amor com o qual Cristo nos amou, quando você verdadeiramente ter o encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo revelar a você todos os seus mandamentos, todos os seus ensinamentos, todo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele planeja para a vida de todos aqueles que
entregaram a sua vida para o Senhor, de modo que assim todos possam agir, todos possam atuar, todos possam viver de modo integral, de modo fiel, de modo real ao Evangelho de Cristo Jesus. Então, se pegarmos e a Bíblia Sagrada, começarmos a ler a ela, buscarmos entender através do Espírito Santo e através de sabedoria humana, tudo quanto o Senhor quer, tudo quanto o Senhor deseja, tudo quanto o Senhor tem planejado para nossas vidas, certamente, provavelmente, possivelmente, estaremos andando em conformidade com o Senhor, a fim de que não mais vivemos em doutrinas humanas, mas agora em doutrina do Evangelho de Cristo Jesus, do Evangelho da salvação, o Evangelho que reduz, que é o Evangelho que transforma a vida do ser humano, que transforma a vida do homem numa coisa mais bela, numa coisa mais linda, que é a sua dedicação, a sua entrega, a sua semelhança ao Senhor Jesus Cristo, de maneira que o seu caráter venha a ser moldado, o seu caráter venha a ser formado de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com o caráter daquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário em favor de nós, para que nós possamos, uma vez estando nele, possamos viver conforme ele, viver conforme a sua vontade, viver conforme o seu desejo, o seu caráter, a sua vontade na nossa vida. E a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas, ela nunca será descoberta através de vãs filosofias, através de virarmos membros congregacionais de templos religiosos erguidos por mãos de homens, mas sim quando andarmos conforme orientações do próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que por nós tem realizado grandes feitos, de modo que assim não mais vivemos, assim não mais morreremos, mas agora estamos focados, estamos realizados tão somente em Cristo Jesus. Esse é o princípio, essa é a necessidade que temos de conhecer ao nosso Senhor, a conhecer o nosso Salvador, a fim de que, entregando as nossas vidas a Ele, possamos andar, possamos viver conforme o seu querer, conforme a sua vontade, o seu desejo, os seus desígnios para cada um de nós. O chamado de Cristo Jesus não é igual para todos, mas Ele chama de modo diferente para que todos, de um só propósito, de um só amor, no amor dele, no amor com que Ele nos amou, possa pregar, possa anunciar, possa dizer a grandeza e o querer do próprio Senhor, a fim de que a nossa vida agora é tão somente dedicada ao próprio Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez, realizou, aquilo que Ele ensinou, de maneira que possamos colocar em práticas as nossas vidas, o nosso querer, a nossa vontade. Quando o nosso Senhor
quando o nosso Salvador Jesus Cristo teve um encontro com Pedro. Pedro estava no barco a pescar, juntamente com seu irmão André. E o Senhor lhe disse: lance a rede para o outro lado. Ele, depois de passar a noite toda enfadigado, pescando e nada alcançando, fez segundo a palavra, fez segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. E assim ele colheu bastante peixe, a ponto de precisar de ajuda de João e Tiago para colocar dentro do barco. Após isso, o Senhor lhe disse: vem e segue-me. Você vem e me segue. De modo que ele largou tudo que tinha para poder ser obediente, para poder seguir tão somente ao Senhor Jesus Cristo. De modo que a sua vida, de modo que o seu querer, a sua vontade não mais sobrepôs na sua vida. Pois agora aquele homem que era um simples pescador passou a ser pescador de alma, a dar testemunho daquilo que é a representação do Senhor Jesus Cristo na vida de todos aqueles que entregam a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. É preciso então que assim agimos, é preciso que assim também possamos atuar, de maneira que agora pregamos o Evangelho, pregamos a palavra do Senhor, sem antes voltar, sem antes estar com o nosso pensamento, com o nosso desejo voltado para o mundo, voltado para as coisas que possam satisfazer o nosso eu, o nosso ego, a nossa alma, mas agora voltado tão somente para o Senhor, a fim de que assim possamos agir, assim possamos atuar, para que não mais venhamos a viver, não mais venhamos agir, venhamos atuar como antes vivíamos, mas agora, tão somente agora, que possamos agir, que possamos ser igual, semelhante a Cristo Jesus. Aquele que tem um grande amor, aquele que tem um infinito amor para conosco. Um amor que Ele quer que tenhamos, um amor que Ele quer que possamos ter também para com aquelas pessoas que ainda não creram nele, que ainda não aceitaram, que ainda não entregaram as suas vidas a Ele, de modo que essas pessoas possam ser alcançadas, transformadas e tendo uma vida em liberdade, seguindo tão somente o Senhor Jesus Cristo como seu Deus, como seu Salvador, único e suficiente. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus, desde o princípio dos vossos, vos escolheu para a salvação, através da santificação e a convicção da verdade. Não é nós que escolhemos seguir, não é nós que decidimos obedecer
o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele, muito antes da fundação do mundo, antes que pudesse ouvir a grande explosão, ou seja, a voz do Senhor que dizia que haja, o Senhor já tinha nos escolhido, o Senhor já tinha nos chamado para podermos pertencer a Ele, tão somente a Ele, entregando então as nossas vidas a Ele, entregando as nossas vidas tão somente para Ele, vivendo conforme o seu querer, vivendo conforme a sua vontade e não mais conforme o querer, não mais conforme o desejo, não mais conforme as coisas deste mundo, mas agora tão somente aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer para a vida daquelas pessoas. Eu sei que se dependesse de nós mesmos, jamais estaríamos na presença do Senhor. Se dependêssemos das nossas escolhas, jamais seríamos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor, Deus do princípio, nos escolheu para a salvação. Então devemos obedecer, devemos seguir as orientações tão somente do Senhor Jesus Cristo, e não de um líder religioso que acha que tem a palavra, que acha que tem o Evangelho de Cristo Jesus ao seu dispor, para fazer o seu querer, para fazer a sua vontade, esquecendo tudo quanto o Senhor quer, tudo quanto o Senhor deseja, tudo quanto o Senhor preparou para a sua vida, preparou para nossas vidas. As vidas, muitas vezes, ela é feita de renúncia. Então, é preciso, é necessário que para que assim possamos agir, para que assim possamos atuar em acordo com aquilo que fomos chamados pelo manifesto de Cristo Jesus nas nossas vidas, demonstrando um amor tão grande, demonstrando um amor tão puro, convicto da verdade que é o próprio Senhor Jesus Cristo, convicto da verdade que é o Evangelho de Cristo Jesus, e não mais olhando para o mundo, mas agora olhando tão somente para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor deseja, para aquilo que o Senhor almeja para cada um de nós. Que o Senhor possa a cada dia nos ensinar, nos instruir, para que assim possamos viver, para que assim possamos agir, para que assim possamos atuar em conformidade, em acordo com a sua palavra, com os seus ensinamentos, com tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, o Senhor Jesus Cristo almeja para nossas vidas. Que assim possamos ser cada momento, colocando o querer, a vontade de Cristo Jesus sobre os nossos próprios desejos, sobre os nossos próprios interesses, sobre as nossas próprias vontades, para que possamos viver tão somente conforme a palavra, tão somente conforme o querer, o desejo do próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 14, está escrito: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de obras. O Senhor teve um encontro conosco, o Senhor teve o desejo de estar conosco para que
possamos formar juntos uma nação, um povo que possa ser remido e lavado no seu sangue, purificado de toda iniquidade, de todo pecado, de modo que possamos agir em verdade, em espírito, a fim de que assim possamos ser não mais um religioso, mas agora repreendemos com toda a autoridade. E assim, ninguém despreze o seu chamado, ninguém despreze o manifesto do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Mas antes busca, mas antes anda, mas antes dedica-se tão somente àquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor almeja para a sua vida, a fim de que você possa ser a própria personalização do Senhor Jesus Cristo na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida dos seus colegas e conhecidos. É preciso que as pessoas enxerguem em nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para que assim não mais andemos, não mais perdoamos, não mais sejamos pessoas religiosas, mas agora libertas em Cristo Jesus, fazendo tão somente o querer, tão somente a vontade, o desejo de Cristo Jesus para a vida de todos aqueles que a Ele entregou, que a Ele dedicou a sua vida, que a Ele tem a sua vida vinculada. Assim possamos ser, assim possamos atuar, de modo que estejamos prontos a entregar as nossas vidas por amor àqueles na qual foram chamados, foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, mas ainda se encontra perdido neste mundo, para que o nosso querer, a nossa vontade, ela seja tão somente com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, tão somente com aquilo que o Senhor anela, o Senhor deseja, o Senhor quer que tenhamos na nossa vida. Que nesse dia, cada um de nós possa refletir sobre aquilo que o Senhor tem feito, sobre aquilo que o Senhor tem realizado, de modo que possamos viver, que possamos entregar, que possamos andar tão somente em conformidade ao Senhor Jesus Cristo. De maneira que as nossas vidas, o nosso querer, os nossos desejos, agora é a vontade, é o querer do próprio Senhor Jesus Cristo. Não se prende no conceito religioso, não defende uma instituição religiosa, mas antes se prostre ao conceito de Cristo Jesus. Se dobre aquilo que o Senhor fez. Que o Senhor seja conforme as orientações dadas, as orientações passadas pelo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa nos abençoar e nos instruir a cada dia, a fazer o seu querer, a fazer a sua vontade, em andar tão somente segundo o seu querer, segundo o seu conceito, segundo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja
para nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o teu rosto sobre ti e te dê a paz.